sortes de bênçãos, melhor noite. Sejam todos extremamente bem-vindos ao programa, à live do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Já tivemos dois grandes encontros em dois programas diferentes. Tivemos Manhã de Confissão de Fé, 5h20, debaixo de um frio extraordinário aqui no Rio de Janeiro. Tivemos 11h40, Gotas de Sabedoria, antecipando o nosso almoço. E agora, às 20 horas, tratando de assuntos doutrinários. Bem-vindos sejam os novos inscritos, bem-vindos sejam os meus amigos, os meus irmãos, meus companheiros, pessoas que fidelizaram este encontro desde o início da pandemia, que nós estamos aqui todos os dias de forma ininterrupta para falar acerca das coisas lá do alto, trazer clareamento, denunciar o sistema religioso, preste atenção, doutrinal, falar acerca daquilo que foi estabelecido como doutrina da graça de Deus. Pois bem, você que está chegando novo, meu nome é Geraldo Moraes, temos reunião presencial no Sarapuí, Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. Talvez alguém pergunte, pode vir alguma coisa boa do Sarapuí? Vem e vê. Bom, o tema da nossa live de hoje é esse aí. Profissão pastor, a vergonha evangélica. Não é mais surpresa para mim e para os senhores que o sistema religioso não tem base nas suas convicções, nas suas argumentações, não tem base doutrinária para aquilo que eles afirmam. Fiz um vídeo há um tempo atrás, recebi vários insultos por conta dos patronos, dos cabeças da religião, aonde é bíblico o pastor ter salário? Claro que não é bíblico. Mesmo que fosse, a nossa doutrina não é bíblica. As pessoas, elas ficam impressionadas quando eu falo essas coisas. Soam de uma forma estranha. As pessoas ficam meio que assim assustada, escandalizada quando eu falo algumas verdades que não estão no roteiro, no script pastoral. Se a nossa doutrina fosse bíblica, nós tínhamos que circuncidar. Se a nossa doutrina fosse bíblica, nós tínhamos que sacrificar. Se a nossa doutrina fosse bíblica, nós tínhamos que fazer Santa Ceia, que é Páscoa. Se a nossa doutrina fosse bíblica, nós tínhamos que fazer festa das primícias, porque tudo isto é bíblico, só não é do Evangelho do Cristo ressuscitado. Então a nossa base, a base para a argumentação, não como prática de regra de conduta, senão vira religião. Não, está escrito, olha aqui, pererei, papapá. Não, eu não sou um religioso. Sou uma pessoa livre. Quem dita as regras na forma em que eu devo vestir, comer, me proceder, não é uma instituição religiosa com um homem lá na frente intitulado sacerdote sobre a minha vida. Em cima de mim isso não cola mais. Eu não como mais deste reggae. Então, é muito importante entender que, ainda que estivesse base bíblica para salário de pastor, não encontraria no Evangelho. Como eu disse hoje, antecedendo o almoço, Cristo não entregou o governo da sua igreja, da sua esposa, do seu corpo, da sua amada, a um homem com um ego inflado para enriquecer às custas dos outros. Não. Então, esse é o tema. Profissão pastor. A vergonha evangélica. Meu amado, pastor como profissão
não tem base, argumentos, respaldo, repito, bíblico. Embora a nossa doutrina não seja bíblica, pelo menos biblicamente, embora não nos convence, mesmo que se achar argumento bíblico, em nós, o povo da graça de Deus, não cabe. A nossa doutrina é sã, saudável. Não nos permitimos pagar salário para homem nenhum, nem que ele pregue a mais pura da verdade. Quem dirá uma heresia, uma mentira religiosa baseada no antigo pacto. Sim, calma. Claro, uma objeção. Claro que reconhecemos que um homem que, se precisar de nós, que a sua vida é voltada a edificar a vida dos outros, envolvido com o evangelho, como a igreja de Filipos fez com Paulo, claro que não vamos cerrar a mão para ajudar o nosso necessitado, em especial quem nós amamos, quem nos ajuda e nós ajudamos uns aos outros. Qual é a sua objeção? Como ajudamos a várias pessoas no Brasil e no mundo. Agora, dizer que um homem é pastor da igreja e que isto é uma profissão, porque veja bem, as instituições religiosas que diz que não tem fins lucrativos, os seus sacerdotes, os seus patronos têm salário, férias, salário de carteira assinada, férias, 13º, tá? Gasolina, combustível, que era assim lá no alçapão que eu estava, gasolina, combustível. No aniversário do pastor, eles dão carro, terno, tudo isso com dinheiro da membresia. Enquanto isto, o povo sofrido, desempregado, muitas vezes não tem o que comer, muitas vezes está com aluguel atrasado, a igreja ignora, não vê. Muitas vezes precisa de uma bolsa de compra, a igreja ignora, não vê. Então, aonde é que Deus daria respaldo a uma atitude dessa? Enquanto um homem prega quarta à noite, domingo de manhã, vai recebendo alguns com salários astronômicos, com 10% do dinheiro de um aposentado, de uma pensionista, de uma pessoa que trabalha como auxiliar de serviço geral, alguém que limpa o escritório, que toma conta de idoso, a manicure, o gari. Como que se Deus iria abonar? Como que eu posso dizer que isto tem direção de Deus? Como eu posso dizer que isto está nas entranhas, no coração do Pai? Como que eu posso me calar diante de um insulto, de um acharcamento deste? Ficava silenciado quando eu não tinha voz. Pregar na rádio eu não tinha dinheiro. Na televisão, muito menos. Nas igrejas, eu, um semi-analfabeto, ninguém me dava oportunidade, porque se desse eu rebentava com o evangelho. Mas o YouTube nos possibilitou de falarmos aquilo que nós pensamos, que não está no conselho, no beneplácito do Pai. Aonde, na história do evangelho, Deus iria tirar do seu coração aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem, que um homem governasse sobre os filhos de Ial. O homem governando sobre os filhos do Pai e este homem enriquecendo com dinheiro em nome de Deus. Como que isto tem respaldo bíblico, embora a nossa doutrina me permita ser prolixo, repetitivo? Embora, se tivesse, não tem. Se achar, não cabe a nós, o povo da graça de Deus. Abençoados, todos
de Gênesis a Apocalipse, não há uma passagem na Bíblia que os profetas viviam bem à custa do povo. Não tem uma passagem na Bíblia em que os apóstolos, os discípulos de Jesus eram condecorados, comiam e bebiam na mesa dos reis. Muito pelo contrário, quando você lê a história bíblica, diz que João foi decapitado, João Batista. Tiago, morto ao fio da espada. Paulo, decapitado. Todos eles pregavam o evangelho e deixaram aí uma estrutura onde você lê. Não há nenhuma passagem em que Jesus disse, olha, vocês quando entrarem nessa cidade, vocês comem, bebem, tomam o dinheiro das pessoas, dizem que vocês vão no meu nome, que vocês são profeta, que vocês vão curar, que vocês vão botar a mão, vocês comem, abrem a geladeira, não tinha geladeira, vocês abrem a despensa, pega a carne, pega tudo e diz que vocês são profetas, são vaso, que vocês são decanta, lebandaná. Aonde tem isto? Não! Ele disse, olha, quando vocês entrarem na aldeia, vocês não levam alforje, não levam dinheiro, não levam prata, não levam nada. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Então, e no Novo Testamento? O que é que Paulo, nos seus dias, trouxe como advertência contra esse acharcamento? O que é que Paulo disse a respeito de pregar o evangelho? Será que Paulo disse, olha, eu sou pregador do evangelho, vocês têm que me honrar e eu agora vou ficar de férias, eu quero o 13º salário, quero as minhas férias. Será que é isto? De onde se criaram isto? Isto é uma manipulação muito grande. É preciso fazê-los calar. É preciso combatê-los com o evangelho. É preciso denunciar sem medo, com força e sem parar. Eu não tenho medo porque nada pode contra a verdade senão a verdade. Entendeu? Tudo bem. É com eles mesmo, é com quem quer dar. O povo quer dar dinheiro a eles? Problema. Mas só não pode me dizer que tem respaldo. Só não pode me dizer que isto é de Deus. Não venha dizer que Deus revelou, que Deus profetizou, se o que eles fazem nem sequer subiu ao coração do Pai. Não faz parte do beneplácito. Não faz, não tem. Deus, abençoados, você da noite, eu disse hoje pela manhã, Deus jamais entregaria o comando, daria autoridade um homem sobre o seu corpo, que é a igreja, que são vidas. Deus jamais permitiria egos infrados. Deus jamais permitiria tal abuso com o poder de acharcamento sobre o seu corpo, que é a sua igreja. O fundamento da igreja não consiste nisto, num conteúdo fixo, porque o que se vê aí fora são homens governando a igreja com salário astronômico fixo. Falha tudo, o salário do pastor não pode faltar. Afinal de contas, ele é sacerdote. E usa aquela expressão que nós temos neste canal aqui, um vídeo mostrando a tradução tendenciosa, aonde se diz, quem prega o evangelho, que vivam do, mas não é do, é quem viva o. Não é para viver do evangelho, porque todo mundo prega o evangelho, o presbítero prega o evangelho, não tem salário. O evangelista prega o evangelho, não tem salário. O diácono prega o evangelho, não tem salário. As irmãs que amam a obra de Deus vão no hospital, vão no presídio, vão no manicômio, pregam, não tem salário. Ou tem? Me mostra aí uma irmã que faz trabalho de evangelismo no hospital, o grupo de senhoras que vão visitar os enfermos, se tem salário. E pregam o evangelho.
Agora, esta frase só cabe para quem está acima do altar, que nem evangelho prega, porque o que se prega é lei de Moisés. E um abençoado me falou, o que você tem com isso? Eu tenho tudo a ver. Eu sou ministro de uma nova aliança junto com os meus irmãos aqui do YouTube, então eu vou ver o erro e vou me silenciar. É por isso que a vergonha se agigantou. É por isso que a religião é o que é. Porque as pessoas dizem religião e política não se discute. Não se discute? Então deixa eles fazerem o que quiser. Ninguém pode discutir, ninguém pode falar, ninguém pode botar as claras na mesa. Só que este é o canal da Igreja Espírita em Verdade. Este é o canal de denúncia, em especial esta hora. Esta hora, os bebês saem e o pau quebra, porque nós estamos pautados na verdade do Pai. Vamos ao Evangelho. Romanos capítulo 15, versículo de número 15, disse Paulo à igreja de Roma. Entretanto, vos escrevi em parte, Romanos capítulo 15, versículo 15, eu vou ler também o versículo 16. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Ui, mas isso chega a me dar uma coceira. Olha, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Eu vou refrescar a memória de vocês. Benevere, capite. Por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Ali tem uma vírgula. Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, leia, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez seja santificada pelo Espírito Santo. O sagrado encargo não é uma profissão para acharcamento, é um sagrado encargo. Vou repetir, para trazer isto à memória, para refrescar a memória daqueles que vivem do encharcamento. Disse Paulo, eu sou ministro de Deus no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é uma profissão, é um sagrado encargo. O apóstolo Paulo disse que sobre ele pesava esta responsabilidade. E ai dele se não pregasse o Evangelho. Pregar o Evangelho, meu irmão, não pode ser uma profissão com carteira assinada. Senão você faz por obrigação e por necessidade. Pregar o Evangelho tem que arder, tem que mover, tem que ter desejo, tem que ter peito, tem que ter autoridade, tem que falar baseado na palavra e apontar o engano dos cães. Evangelho não tem nada a ver com salário no fim do mês, pago com o dinheiro da membresia, tirando da boca de quem não tem. Uma pessoa trabalhar um mês todo, ganhar aquele dinheiro, 900 e pouco por conta do desconto, e me disse um cão guloso, a irmã ganha quanto? 1.100 e pouco. Quanto que veio na mão da irmã? 700 e pouco com os descontos, quase 800 reais. Mas a irmã tem que dar o dízimo do bruto. Mas pastor não, é Deus que manda. A irmã dá e Deus manda fazer prova. Aonde isto? Para quê? Por causa da ganância, da torpe ganância. Falam o que não devem por torpe ganância. Pregar um evangelho não é somente um homem. Se eu sou o pastor dessa igreja, eu é que prego o evangelho aqui, porque eu prego o evangelho aqui, vocês têm que me pagar um salário. Aonde isso? Não tem base. Repito, que eles paguem, mas não podem me dizer que são tementes a Deus,
não pode me dizer que servem a Cristo e não pode me dizer que são cristãos. São livres para pagar salário de quem quiser. Não podem dizer que isto é de Deus, como um deles me disse. Geraldo, Deus me revelou que eu, como sacerdote da igreja, eu tenho o direito de viver do evangelho. Primeiro, que é uma tradução tendenciosa. É quem prega o evangelho tem que viver o evangelho, porque o cara prega e não vive. A tradução tendenciosa diz: quem prega o evangelho, viva do evangelho. Tá, o presbítero vive aí? O diácono também tem salário? A pessoa que limpa lá a igreja lá tem salário? O rapaz que toca, os membros que tocam lá, os músicos, têm salário? Porque eles também é uma forma de pregar o evangelho. As pessoas estão adorando. O que dá papelzinho na rua quando eu passo, que eu vou pegar o trem, também tem salário lá, o evangelista de rua? Tem. O cara que faz ar livre lá na igreja de vocês também tem? Tem também? Tem? Ou é só você, a sua família, os seus filhos, quando você jubila 50 anos na igreja, sugando a igreja, mamando na teta da igreja, depois vai jubilar, entra o filho e fica mais 50 anos e cria filhos e cria netos, uma empresa de família. A mulher tem salário, forma em psicologia, aí faz aquele culto das senhoras, aí faz tudo. Até vamos parar onde? Se não tem nem cargo, gente. Então eu vou fazer uma vendilhagem, eu vou fazer disso, gosto, uma profissão. Qual é a tua profissão? Eu? Pergunta a eles, não eu, né? Pergunta-se então a um pastor do sistema, qual é a sua profissão? Sou pastor, sou formado em teologia. Teve um que gritou comigo lá no centro do Rio, glória a Deus, aleluia! Eu disse, que foi, rapaz? Você pegou um saracutaco? Não! Me formei em teologia! Aposentadoria perfeita! Vou abrir uma igreja! Ah, meu irmão, nós não comemos mais desse reggae. Meu amado, se eu pegar você dentro desses lugares aí, fortalecendo instituição de família, debaixo desses mandamentos, de regra, de ameaça, de o diabo que o diabo vai pegar, que Deus vai soltar a mão, se sair daqui vem com mais 7. Esta manipulação te prendendo no lugar, porque no fim do mês o pastor tem que receber um salário. Isto é a maior vergonha que se pode mostrar no meio do povo. Repito. Se você está num local, se reúne por livre, espontânea vontade, e o irmão que prega, ou o irmão que toca, ou o irmão que evangeliza, ou o irmão X, A ou B, está passando por dificuldade, cabe aos irmãos ajudar na medida do possível. Obrigatoriedade não pode, principalmente se fazer isto uma profissão. Não tem respaldo no evangelho. Todos nós, isto não é apenas um destaque. Quem é aquele cara? É o pastor da igreja. A gente tem que dar um salário a ele. Bem, se acidentou, bem, se quebrou a perna, bem, se aconteceu alguma coisa com ele, com aquele outro irmão, vamos ajudar a pagar a sua conta de luz. E aquele irmão foi trabalhar, não está podendo, se acidentou, está em casa. Vamos comprar uma cesta básica, pagar a sua luz, vamos comprar o seu bujão de gás. Mas isso só pode, no sistema só acontece com o pastor. Um irmão está desempregado no sistema religioso. A igreja ajuda ele? Meus amados, nós não podemos nunca ser coniventes com o engano e deixar de falar a verdade. Todos nós somos ministros da nova aliança. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Olha aí, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou. Paulo já estava pregando isso aos coríntios.
os coríntios, segundo Paulo, estavam habilitados para ser ministros de uma nova aliança. É isto que eu chamo de uma palavra atemporal. Ora, a nova aliança existe? Existe. Será que Deus habilitou somente os coríntios que eram carnais e não nos habilitou também? Claro que habilitou também. Então aqui está uma palavra atemporal. Ora, se o pastor presidente do sistema ganha, só ele ganha salário, e os demais irmãos também não são ministros de uma nova aliança, também não deveriam ter salário? Então eles têm que dar salário para todo mundo. É disto que eu estou falando. Por que benefício apenas de um? Por que honraria apenas de um? Olha, eu tenho um orgulho santo no local onde a gente se reúne. Todo mundo trabalha. Todos. Miguel trabalha, eu trabalho, Jair, todos. Mateus trabalha, todos. Meu irmão Hudson é bancário, não tem. Valnei é representante comercial. Todo mundo trabalha, todo mundo. Nosso irmão Carlos, que pregou ontem, mestre de obra, todo mundo trabalha. Como que pode ser isso, gente? Que foi nos apresentado como religião, é isso? É isso que é a igreja evangélica? Porque um homem foi lá no cartório, assinou o CNPJ, botou na placa Ministério Pastor Malaquias. Aí botou lá na placa, ele agora tem o direito a ter salário de 115 mil, como tem um abençoado aqui no Rio de Janeiro. 115 mil reais para pregar as pessoas que elas são miseráveis, que elas vão para o inferno, que Deus vai soltar a mão e que elas estão roubando a Deus. E o povo, pastorzão, meu pastorzão. Sabe o que falta nessas pessoas? O evangelho despertá-las. Precisam ouvir de alguém corajoso, destemido, ousado, com uma palavra forte dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Falta ouvir uma palavra de energia, de poder, de autoridade e dizer: você não é um gafanhoto, você não é um pó da terra, Deus não vai soltar a mão sobre você, você é a obra-prima da criação do Pai, Ele fez você, o teu espírito, a imagem e a semelhança dele, tu és perfeito, és um abençoado, nada te falta, está reinando em vida, está vivendo em perfeita vitória. Chega de sustentar um bando de vagabundos. Vocês têm que botar essa turma para trabalhar, para acordar cedo, pegar as ferramentas e ir à luta. Chega de botar esses homens que não pregam nem evangelho. Porque não é evangelho que se prega, é lei. Malaquias é lei. Nós, nesse canal, tolerância zero. Se vir bater de frente com nós, é lenha. Já avisei. Se bater de frente comigo, é lenha. Não tenho nada a ver. Alguém está perguntando aí. Problema. Fiquem ricos para lá. Pode tomar o dinheiro de quem quiser. Só não pode dizer que foi Deus que mandou. Porque aí eu digo, não, Deus não mandou nada. Eu não sou contra as pessoas que estão dando dinheiro a eles. Eu sou contra a forma que eles usam para tomar esse dinheiro. Eu sou contra o acharcamento, a astúcia, a manipulação, o engano em que induzem as pessoas ao erro, dizendo o que Deus não disse, estudando a vida inteira para pregar o que Deus não mandou, levantando o que Deus, edificando o que Deus destruiu. Mas é uma luta que o Pai coloca em nós. Porque ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é só o Pai. Alô do sistema? Eu acho que esse vídeo caiu aí no teu colo. Deixa eu falar uma coisa com você. Não é só o pastor que é ministro, não. Se ele tem salário aí no sistema, você tem que ter também. Porque aqui está dizendo que você também é um ministro da nova aliança. Habilitado por ele, capacitado por ele. E Paulo diz mais em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, ele diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí, você tem um ministério, é o da reconciliação, diz no versículo de número 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, disse Paulo aos Coríntios, e aqui está mais uma palavra atemporal, nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não confiou a palavra apenas ao pastor, o pastor está com a palavra, ele está, eu estou, você está, ele está, ele está, ele está, ele está. Deus nos confiou, Deus nos habilitou como ministros de uma nova aliança. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Eu espero que você denuncie o engano. Não tenha medo. Você tem que sustentar a tua família, trabalhar. E se você se reúne na sua casa, 4, 5 pessoas, você compra um biscoito, o outro compra um chá, o outro traz o refresco, o outro compra manteiga, divide as despesas. Se você se reúne no local com 20, 30 pessoas, divide a despesa. Para não ser pesado a ninguém, nem ninguém ser pesado a você. Porque senão daqui a pouco, meu irmão, o sistema entra aí e diz assim, eu sou pastor e vocês agora vão me dar o salário. É ruim. Na graça de Deus, não, meu irmão. Na graça de Deus, o governo é de Cristo. Nós somos pessoas generosas, nós somos pessoas que gostamos de ajudar os necessitados, mas não vem explorar ninguém, porque nós estamos com os olhos bem abertos e estamos aqui com a palavra confiada ao Pai, do Pai, a palavra do Pai confiada a nós. Vou ficando por aqui. Amanhã às 5h20 eu estou de volta. Assim é, um grande e caloroso abraço. Obrigado por sua companhia. Até amanhã, querendo Pai. Graça e paz.